Cresce o número de pessoas ameaçadas de morte no Maranhão pela disputa de terra. A Comissão Pastoral da Terra apresentou um relatório que aponta que o número de pessoas ameaçadas aqui no estado já é metade do resto do país. O Seu Domingos representa a comunidade do Engenho, em São José de Ribamar, que vive sob constantes ameaças, mesmo depois da decisão da Justiça, que deu parecer favorável às cerca de 60 famílias que moram na área. A comunidade continua recebendo ameaça da decisão do dia 15 de fevereiro e agora no dia 15 de maio, nova decisão, a juíza da primeira instância, ela manteve a decisão também no município a favor da comunidade. Na tarde desta segunda-feira, a Comissão Pastoral da Terra apresentou dados mais detalhados quanto aos conflitos no campo no Maranhão. Em 2016, 72 pessoas foram ameaçadas de morte no estado, mas no ano passado esse número aumentou para 106. Este quantitativo representa quase 50% dos 226 registros de vítimas de ameaças em todo o país. Neste item, inclusive, o Maranhão aparece no topo da lista. Em segundo lugar, figura o Pará, com 41 pessoas pertencentes a comunidades tradicionais ameaçadas de morte. Só no Maranhão, no ano passado, a Comissão Pastoral da Terra contabilizou 208 conflitos no campo. No Maranhão, os casos mais alarmantes envolvem comunidades quilombolas, indígenas, poceiros e até quebradeiras de coco babaçu. Em todo o ano passado, 5 pessoas foram assassinadas no Maranhão. Mas esse número poderia ter sido bem maior. É que, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, outras 65 pessoas foram vítimas de tentativas de homicídio. O motivo é sempre o mesmo: a luta pela permanência na terra, alvo de conflitos. No Maranhão, nós temos em torno de mais de 80 municípios que se intensifica esse número de conflitos, né? E essas comunidades vivem em situações mesmo de riscos, né, de vulnerabilidade, né, e que são comunidades que estão resistindo contra os grandes projetos, né, os interesses do capital, da política governamental que gera essas expulsões e esses conflitos no campo, né. Bom, nós vamos falar mais sobre o assunto aqui no Bom Dia. Nós recebemos o advogado da Comissão Pastoral da Terra, Rafael Silva. Rafael, bom dia. Bom dia. Bom, Rafael, a gente está falando de números aqui que realmente chamam a atenção. A CPT aponta o ano passado, 2017, como o ano de maior número de mortes no campo no Brasil dos últimos 14 anos. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo diferente, entendeu? Há algo aí que precisa ser alertado. Esse ano a estratégia foi, aos poucos, divulgar os números relacionados a essa violência no campo. Mas, assim, por que esse recrudescimento da violência? Por que essa situação? Qual é a análise que é possível fazer desse momento diferenciado e lamentável que vive o país? Bom, diretamente esse aumento do número de conflitos, de assassinatos no campo, de pessoas ameaçadas de morte, tentativas de assassinatos de camponeses, né, e populações tradicionais do campo, isso está diretamente relacionado ao desmonte das políticas públicas de regularização fundiária, né, ao desmonte do INCRA, ao desmonte da FUNAI, aos cortes brutais do orçamento. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos um orçamento para o ano de 2018, o orçamento inteiro para o Brasil de titulação de terras quilombolas, R$900 mil para desapropriação de terras no país inteiro para quilombolas. R$900 mil? R$900 mil e a área que foi avaliada de menos valor aqui no Maranhão foi mais de R$2 milhões. Ou seja, não dá para desapropriar um imóvel para titulação quilombola. E nós temos só no Maranhão 400 processos de territórios quilombolas em tramitação no INCRA. Então, quer dizer, esse desmonte, ele fortalece grupos que querem exterminar, grupos poderosos econômica e politicamente, que querem exterminar essas populações camponesas, né? Expulsá-las de seus territórios tradicionais. Os números mostram, ano passado, 71 assassinatos, 31 desses assassinatos, ou seja, 44% relacionados a 5 massacres que aconteceram no país. Aqui no Maranhão, a reportagem mostrou os dados, metade das ameaças no país acontecendo no Maranhão. Mas esse número ainda é inferior à realidade que a gente tem, ou seja, há uma subnotificação? Certamente, porque esse é um levantamento que a CPT faz, seja de casos diretamente acompanhados pela CPT, seja de casos informados por outras entidades que também trabalham no campo, como sindicatos, trabalhadores rurais,
a FETAEMA, o Movimento Sem Terra, né, a Caritas. Então, nós temos também essas fontes que são checadas, evidentemente. Mas nós não somos Estado, né? Esses dados seriam dados que teriam que ser levantados pelo Estado. Mas a CPT faz o possível, né? E, infelizmente, esse número ainda não ele não retrata a realidade. A realidade é muito mais grave. Só para se ter uma ideia, nós temos hoje uma situação muito grave em Luiz Domingues, na Gleba Negra Velha. Nós temos 9 pessoas ameaçadas de morte, temos pessoas inseridas em programa de proteção desses camponeses. Já são dezenas de relatos de homens armados, que na verdade, um grupo de uma milícia, né, que se coloca ali para expulsar aquelas pessoas, impedem delas chegarem às suas roças. Elas estão em situação quase de fome e não há um inquérito policial instaurado, não há uma atuação policial, né, para verificar essa situação lá em campo. Houve uma tentativa de homicídio, inclusive, no último final de semana, não é? Agora, domingo retrasado, houve uma tentativa, mais de 10 homens tentaram invadir uma casa de um casal para tentar esfaqueá-los dentro de casa. Os 2 netos, crianças de 2 e 5 anos, não querem mais voltar para a casa dos avós porque estavam dentro no momento dessa tentativa, né? Os números da Comissão Pastoral da Terra, só para acrescentar aqui, além do aumento de assassinatos, outros tipos de violência, tentativas de assassinato subiram ano passado 63% e as ameaças 13%. E aí fica a pergunta, mas a cada ano os números são divulgados, mas o que fazer? Dá a sensação, às vezes, às pessoas, não, de que é um problema sem solução, e a gente sabe que não é questão de priorizar. Orçamento é também prioridade, não, Rafael? Isso exige uma atuação das instituições estatais contundente, né? O judiciário precisa estar atento para isso. Há diversas ações em tramitação na justiça. Esses conflitos chegam geralmente através das ações possessórias. Nós, inclusive, queremos que esses casos, quando há conflito possessório, sejam solucionados na justiça. Agora, é importante que o judiciário tenha clareza de que essas ações possessórias são ações que estão relacionadas a uma dimensão existencial, à vida dessas pessoas, né? E daí a necessidade de priorizar, inclusive, né? Priorizar a tramitação, ir aos locais de conflito. Os magistrados irem conhecer as áreas, o Ministério Público se deslocar para as áreas em que os conflitos estão acontecendo. Isso é fundamental. Ora, se nós não temos aparato de segurança, nós vamos. Por que a estrutura dos estados não podem ir? Eu lembrei agora de um caso que virou destaque e deveria ser normal, em São José de Ribamar, quando o juiz se deslocou até a comunidade no ano passado, né, salvo engano, e constatou de fato, o desembargador se deslocou até o local e constatou de fato o que estava acontecendo ali e rapidamente, de imediato, já através de uma liminar, já deu ali a sua leitura sobre o fato e, por sinal, foi recebido também de forma violenta lá no local. O carro dele foi cercado por jagunços, não sabiam que dentro do carro estava o desembargador. Mas foi cercado por jagunços. O que as pessoas, hoje é possível falar que as pessoas estão denunciando mais, que há inclusive essa articulação maior das pessoas nesse sentido, Rafael? Afinal de contas, a gente está falando aqui em números que às vezes parecem frios, né? Mas em cada número desse há uma vida, famílias estão por trás desses dados violentos. É por isso que na relação dos ameaçados da CPT, há nome por nome, localidade por localidade, data em que os fatos ocorreram, né? Está tudo publicizado. São efetivamente vidas, são mulheres, são homens, há até crianças na relação dos tentativas de assassinato, como indígena Gamela, uma indígena Gamela de 10 anos de idade. Então são pessoas que estão simplesmente lutando para permanecer nos territórios tradicionais aos quais pertencem. A primeira vez que a estatística mostra lá, por exemplo, agora números registrados relacionados às quebradeiras de coco, né? Exato. Lideranças. Primeira vez que nós identificamos quebradeiras de coco entre ameaçados de morte. São 6 aqui no Maranhão. Dos 106 pessoas ameaçadas, 6 são quebradeiras de coco, todas elas coordenadoras do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. Um movimento conhecido internacionalmente, inclusive. Rafael, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Obrigado a vocês. Bom dia.